Boa noite. Vamos ler aqui Aberta ao Acaso, Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Objetivo da fé. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Essa é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Júlio? Senhor Deus, Pai do poder e da bondade, ilumina-nos a humildade e a caridade. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, que caímos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite a todos. Me considero sempre muito bem-vinda nessa casa, me sinto fazendo parte dela, de coração, né? Sempre uma alegria estar aqui no Grupo Caritas. A nossa reflexão de hoje, ela vai ser conduzida por essa pergunta que aqui está colocada, e nós vamos procurar respondê-la, evidentemente, à luz de reflexões espíritas. Essas reflexões espíritas que se encontram na literatura, nas obras da doutrina espírita, e também sob o olhar, né, sensível, né, de pessoas que não necessariamente se disseram espíritas, mas que têm muito a nos dizer e a nos ajudar a responder essa pergunta. Então, Deus e nós, ou Deus em nós. Vejam que palavras muito semelhantes nessas duas expressões, né? Deus e nós, Deus em nós, mas que fazem grande diferença. O arranjo dessas palavras, o sentido que elas constituem, elas proporcionam um significado muito diferente. Esse significado que nós estamos buscando na nossa existência. Seja a existência física,
seja a existência espiritual, todos nós. Eu vou começar lendo uma pequena passagem desse livro, que eu já aproveito para apresentar para quem não conhece, um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, intitulado Entrega-te a Deus. E esse livro é de autoria espiritual de Joana de Ângeles. É um livro muito atual. A autora chega a tocar, inclusive na própria introdução do livro, a falar das nossas atuais ferramentas de tecnologia, falando da nossa ampla comunicação através dos meios como o Facebook, o Twitter, as redes sociais. Ela fala muito desse homem contemporâneo, né? Portanto, é uma obra muito atual, porque dialoga com os problemas da atualidade. E diante desses tantos problemas, essa busca, né? Essa busca de Deus. E aí nós precisamos pensar, e a mensagem que hoje nós lemos, ela é muito oportuna, que foi lida inicialmente pela nossa irmã, não sei o nome dela, por Fátima. O objetivo da fé, a primeira questão que Emmanuel coloca ali, perguntando qual é o objetivo da religião em nossa vida, falando dessa salvação, né, o que significa essa salvação, essa reflexão, ela contribui imensamente para o que nós hoje nos propomos a sair daqui com alguma ideia, né, que venha a contribuir para o nosso entendimento, para a nossa melhoria íntima, para essa relação com Deus. Afinal, Deus e nós, ou Deus em nós, trata-se de uma relação com o divino. E é sobre essa relação que nós vamos falar hoje. Nesse livro, logo no primeiro capítulo, eu vou ler um pequeno parágrafo. Uma ocasião, esse capítulo é intitulado As Bênçãos de Deus. E narra uma antiga história popular que um modesto trabalhador braçal encontrava-se no seu trato da terra, lavrando em um amanhecer de beleza arrebatadora. Quando se lhe acercou um indivíduo citadino, muito bem vestido, materialista, confesso, que impossibilitado de conter a emoção e a arrogância diante do festival de cor, som e magia que a natureza lhe apresentava, perguntou-lhe: camponês, tu crê em Deus? Sim, Senhor, eu creio em Deus, respondeu-lhe o homem simples. Então, nesta manhã maravilhosa, mostra-me um lugar onde Deus se encontra. E sorriu sarcástico. Afinal, ele era um materialista, confesso. O homem humilde olhou em volta, enquanto se apoiava ao cabo da enxada, e depois, com naturalidade, respondeu: Senhor, eu não sou capaz de mostrar um lugar onde Deus se encontra nesta paisagem iluminada. No entanto, eu peço ao Senhor para mostrar-me um lugar onde Deus não está. Então, a pergunta do Senhor, sarcástico, arrogante, materialista, confesso, diante do esplendor, daquele espetáculo da natureza, de um dia tão iluminado, ora, não é? Qual é a autoria daquela paisagem, né? Impossível de ser feita por qualquer tipo de tecnologia humana, por qualquer tipo de inteligência nesse planeta de expiações e provas. E ele, ao provocar aquele homem simples, aquele trabalhador rural, aquele lavrador que se encontrava com a sua enxada em mãos, ele tem uma resposta muito sábia, desprovida de qualquer tipo de teoria, de qualquer tipo de, vamos dizer, de qualquer tipo de ideologia, mas é uma resposta que vem de uma experiência. É uma resposta que vem de um sentimento. É uma resposta que vem de uma alma que sabe, que sente
aquilo que diz. E que sua vida é conduzida por isso que sabe, por isso que conhece. Conhece pela experiência, conhece pela sua percepção, conhece pela sua vivência. E é por isso que ele diz: eu não sou capaz de dizer um lugar onde Deus se encontre nessa paisagem iluminada. No entanto, eu peço ao Senhor para mostrar-me um lugar onde Deus não está. Ou seja, não tem como realizar essa segunda convocação. Eu peço para o Senhor mostrar-me um lugar onde Deus não está. Então, certamente, esse homem, esse senhor, ele ficou surpreendido com a resposta do lavrador. É uma resposta que ela não é só desafiadora, mas ela desarma. Ela desarma, né? E deixou o Senhor sem resposta. Não é possível localizar pontualmente num lugar, mas também eu não posso dizer que não esteja. Não é? Por quê? Porque a compreensão de Deus, né, é a sua grandeza, e essa é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta o que é Deus, essa é a primeira pergunta, e Kardec, inclusive, ele explica, né, da falta de uma linguagem, de palavras adequadas para que possam refletir a magnitude e a grandeza de Deus. Afinal, nós, viventes, né, num mundo de provas e expiações, ou de expiações e provas, nós não temos... Como é que nós vamos encontrar Deus? Onde está Deus? Né? Quantos filósofos, teóricos, cientistas, não é, já se voltaram para esse tema, tanto para dizer sim da sua existência, como para negar a sua própria existência. E nós não podemos aqui falar de uma forma dicotomizada, quer dizer, de uma forma polarizada, de uma forma como se as coisas estivessem no extremo, não é, no sentido de dizer que, por exemplo, as pessoas, os cientistas, as pessoas que a racionalidade é convocada permanentemente pela sua forma de agir, pela sua profissão. Vamos dizer que no mundo científico não há espaço para Deus. Isso não é uma verdade. Nós não podemos dizer que na universidade, na academia, não é, nos institutos de pesquisa, nos laboratórios, não haja espaço para Deus. Pelo contrário, existem opiniões diversas, sim, mas não podemos dizer que são todos materialistas e que são todos ascéticos. Não é verdade. Como podemos também encontrar em outros ambientes que não são pautados por essa tradicional racionalidade, por essa forma de inteligência, ambientes mais vulgares do ponto de vista dos hábitos, do ponto de vista da forma de se conduzir, e que há pessoas extremamente materialistas cultuando, por exemplo, os prazeres da carne, cultuando, por exemplo, os prazeres materialistas pela posse, pelos bens, não é? Às vezes são pessoas sem grau de instrução, mas que valorizam muito o status, a posse, né? Que não são doutores, por exemplo, mas que valorizam. Muitas vezes não sabem nem escrever corretamente, mas que têm uma conta bancária farta, né? Então, quando eu digo que não podemos dicotomizar e separar, é porque a presença de Deus, esse sentimento da existência de Deus, ele está em toda parte. E muitas vezes, diante da nossa condição, da nossa imperfeição, por habitarmos um mundo de expiações e provas, esse sentimento, essa verdade... O que é a verdade? É aquilo que a alma descobre, né, e aquilo que traz serenidade, aquilo que traz paz, aquilo que traz harmonia. Isso é verdade. A verdade não pode nos deixar perturbados. A verdade não pode nos deixar aflitos. Ela não pode nos deixar tirar o nosso sono. Não. A verdade é paz. Né? Quando nós sentimos, e essa verdade muitas vezes nós alcançamos, às vezes nos momentos de dificuldade. Às vezes é na doença física, às vezes são nos conflitos, nas relações, seja conjugal, seja no âmbito familiar,
seja no ambiente de trabalho, quando tem alguém que nos desafia, quando tem um colega, quando tem um parente, quando tem... enfim, não faltam problemas nesse mundo. Essa é a nossa condição. Eu gostaria de lembrar que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo mais longo daquele livro. Se eu não me engano, são 31 tópicos naquele capítulo. E por que esse capítulo é tão longo? Porque ele revela a nossa condição de aflição, a nossa condição de seres que têm muitos conflitos a serem resolvidos, seres que, em sua grande parte, reencarnados nesse planeta, estão aqui para enfrentar as suas provas, para vencer os seus desafios. E todos nós temos. Às vezes o desafio de Fátima é num determinado campo da vida dela, mas não é o desafio, por exemplo, que Beatriz tem, porque é de outra ordem, é de outra natureza. Né? Então, por isso que nós não podemos comparar a nossa vida com a vida do outro, porque a vida do outro não nos serve. O que serve é a nossa vida, com tudo que nós trazemos, com as pessoas que estão envolvidas nessa vida, que nós precisamos dessas pessoas para nos aprimorar. Afinal, ora, o que seria passarmos por uma encarnação, estarmos aqui com um corpo físico, nós que estamos encarnados, e sem nenhum tipo de prova a enfrentar? Como nós retornaríamos? Não teríamos o que dizer. Não é? Pelo contrário, nos estragaríamos, nos enferrujaríamos, porque percebam que muitas vezes, diante de situações, às vezes a tendência nossa é o comodismo, não é? É se acostumar até com a dor a gente se acostuma. E nós não temos que nos acostumar, nós temos que nos renovar, não é? Nos renovar diante da dor, nos renovar diante da privação material que se coloca naquele momento, nos renovar diante da ausência de alguma pessoa muito querida na nossa vida, né? Nos renovar diante de não termos conquistado aquilo que nós gostaríamos, né? Até de entender que, às vezes, certos problemas, certos obstáculos na nossa vida, muitas vezes nós não entendemos naquele momento. Mas, com o passar dos anos, nós olhamos para trás e dissemos, foi a melhor coisa que aconteceu. Não é? Por quê? Porque nós percebemos como nós podemos nos renovar, modificar o nosso olhar, modificar o ponto de vista, a maneira de olhar, a maneira de se colocar naquela situação. Não é? Então, essa é a nossa condição. Nós somos aflitos. Nesse sentido, a palavra aflito na língua portuguesa não foi essa palavra que Jesus utilizou, porque não foi em português que Jesus falou no Sermão do Monte, não é? Mas na língua portuguesa a palavra é aflitos. O que seriam os aflitos? Ora, alguém que não está em estado de paz integral. Essa é a nossa condição. O aflito é aquele que não tem a harmonia integral, que não tem a serenidade plena do espírito, porque essa é a nossa condição. Não é? E exatamente por sermos aprendizes, inscritos na vida, e nós que estamos encarnados, com a bênção da reencarnação, de esquecer, não é, os nossos débitos, de não sabermos dos nossos comprometimentos anteriores, de não saber quais foram os nossos atos desatinados, os nossos desalinhos das existências anteriores, o que é uma bênção que faz com que nós possamos, como acordar num novo dia. Né? Quer dizer, uma reencarnação é como acordar num novo dia. E se nós formos mais cuidadosos, nós vamos começar a observar que é como se todo dia fosse uma nova reencarnação. Cada amanhecer na nossa vida, nós morremos todos os dias. Não é? Todos os dias nós morremos. Não é? Porque nós vamos dormir, nós não sabemos o que nós fizemos durante o sono físico. Não é? Sonhamos, mas os sonhos são simbologias. Os sonhos não retratam exatamente o que foi que nossa alma fez, nosso espírito, liberto parcialmente do corpo físico, onde andou, com quem conversou, o que fez. Né? Então, cada acordar, cada amanhecer é como uma nova vida, é uma nova página para nós escrevermos, para nós termos essa oportunidade de escolher. Escolher o quê? Qual vai ser a minha
posição emocional diante dessa dificuldade? Isso eu posso escolher. Não é? Eu não posso... isso eu posso escolher. Isso está no motor do meu livre-arbítrio. Como é que eu vou enfrentar essa situação hoje? Como é que eu vou me colocar diante daquela ou daquelas pessoas? Isso são escolhas minhas. Qual é o olhar que eu vou... qual é o olhar que eu vou projetar para aquelas pessoas? Qual é a percepção? Eu vou continuar a condená-las, né? Ou eu vou começar a olhar com certa compaixão? Né? Porque eu também tenho as minhas mazelas, eu também tenho as minhas fragilidades, eu também tenho os meus defeitos. Né? Eu tenho tanta coisa a melhorar em mim. Né? E cada vez mais que nós vamos descobrindo a grandeza da existência de Deus, é que nós vamos percebermos como nós somos necessitados. Né? No sentido de sermos tão pequenos. Não é? Porque o orgulho ele é um grande veneno, porque ele é uma fonte de ilusão, o orgulho, né? A própria vaidade. Não é? Por quê? Porque são emoções que nos afastam daquilo que nós realmente somos. Nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Não há ninguém aqui que escapou a essa condição. Não tem ninguém com erro de fábrica aqui. Porque senão não estaria aqui. Nenhuma reencarnação passou desavisada por essa grande racionalidade. Não é? Por essa grande lógica que nós ainda estamos entendendo. Então, se nós começarmos a agradecer pela nossa existência, não é? Agradecer a Deus pela nossa vida, né? Por nós existirmos, né? Isso já é um sentimento de reconhecer a paternidade divina. Né? Reconhecer que nós, sim, embora tenhamos livre-arbítrio, tenhamos inteligência, sensibilidade, né? Mas qual é a fonte de tudo isso? Né? Há uma grande ordem que rege o próprio universo. Né? Muitas vezes nós nem agradecemos um dia de sol, né? Ou um dia de chuva, quando necessário. Por quê? Porque para nós o sol tem que aparecer todo dia, é uma obrigação do sol. Mas tem um grande pensamento que orquestra, né? Os astros, os planetas, os movimentos, né? Que equilibram a própria, vamos dizer, a própria atmosfera do planeta Terra. Mas nós não valorizamos isso. É como se o sol fosse obra do acaso. E vejam, que beleza ter a noite para a escuridão da noite, né, que nem é tão escura assim, né, para poder no outro dia vir a luz do sol nesse movimento de um dia após outro dia. Imagine se nós ficássemos 24 horas com luz, sem nenhum momento de recolhimento. Tudo na natureza recolhe. No nosso planeta, no nosso planetinha, o dia dura 24 horas. Mas há planetas que um dia tem 10 horas. Como, por exemplo, Saturno. O dia tem 10 horas. Né? Então, quer dizer, muitas vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho não permite valorizar essas potências, né? A lembrar dessa grande paisagem a que o lavrador se referia, né? Esse trabalhador rural, dizendo que não é capaz de dizer um lugar onde Deus se encontre nessa paisagem, mas me aponte onde ele não se encontra. Então, a resposta muito sábia desse trabalhador. Então, diante dessa e aí, por que nós precisamos pensar, né? As bênçãos de Deus, a presença de Deus, Deus em nós ou Deus e nós. Particularmente, vivemos um momento, sobretudo no nosso país, com grandes dificuldades. Né? A palavra crise é a palavra que assola a coletividade. Porém, essa crise não é de hoje. Né? Essa crise é do próprio humano. Né? A família é um reflexo da sociedade, a escola é um reflexo da sociedade. Né? Todas as instituições,
todos os agrupamentos humanos, eles são reflexo da sociedade, essa sociedade em que nós estamos inseridos. Então, a falta de respeito, né, a falta de compaixão, de se colocar no lugar do outro, que existe nas diversas instituições e como são materialistas, né, como são materialistas as instituições, a maior parte dos agrupamentos humanos, esse tipo de atitude, modo de se portar com o outro, ele começa nos pequenos agrupamentos, que por sua vez são influenciados pelos grandes agrupamentos sociais, pela própria sociedade. Então, nós temos como espíritas, né? Ora, como espíritas, nós temos que parar para pensar. Essa disseminação de ódio, de intolerância religiosa, intolerância política, intolerância ideológica, né? Essa falta de respeito com o próximo e as redes sociais e todas essas ferramentas de comunicação, que são ferramentas fabulosas, elas estão contribuindo para disseminar todas essas desesperanças por outro lado. E nós temos que ter muito cuidado como espíritas. Por quê? Porque nós somos um núcleo de forças, né? Cada um de nós. E nós temos entendimento, né, da nossa condição de um planeta de expiações e provas, particularmente do Brasil. O Brasil é um país muito novo. Quando nós olhamos para o Velho Mundo já enfrentou diversas crises, diversas situações intempéries de todas as ordens, né? Não só do ponto de vista da saúde pública. A gente pensa numa peste que saiu matando, dizimando, não sei exatamente o número, mas milhares de pessoas, né? Mas também do ponto de vista político, das desagregações dos reinos, né? Então, se a gente pensar, vamos pensar mais pertinho de nós, né? Na Península Ibérica, a permanência dos árabes, 800 anos, até que o reino de Portugal se eleva, não é? A presença dos bárbaros, né, a dissolução dos feudos, criação das cidades, né, quantas crises, né, os pequenos burgos ao redor dos feudos a começar a fazer o comércio, né, o papel da igreja nesse processo, né, quer dizer, sendo detentora das terras, se nós pensarmos. Então, quer dizer, são países, mas daí a referência ao antigo mundo, se a gente pensar o velho mundo, se nós pensarmos em termos de Europa, mas se pensarmos na Ásia, em outros localidades, são mais antigos ainda do que a Europa, né? Então, quer dizer, o nosso país ele é um país jovem, né? E um país que, diante da sua história, nós sabemos, né, da nossa colonização, como se deu, né? Recomendo a leitura de um outro livro, psicografado por Humberto de Campos, ou melhor, por Chico Xavier, de autoria de Humberto de Campos, que é Brasil, Pátria do Evangelho. Eu acho que eu já mencionei outras vezes, eu sempre gosto de mencionar esse livro, porque eu acho que, como espíritas, e sendo brasileiros, nós tomarmos consciência da nossa história espiritual, não é? E o livro encerra na proclamação da República, não é? E esse livro ele é psicografado em 1938, ele é publicado em 1938, quer dizer, um ano antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial, né? Então, para nós temos que nos pensar... e aí a pergunta da mensagem que Fátima leu, a mensagem de Emmanuel, qual é o objetivo da religião em nossa vida? É apenas para virmos ao centro, num determinado dia da semana, tomar um passe, me acalmar? Isso é muito importante. Mas eu também preciso disseminar isso que eu aqui sinto, né? Essas vibrações amorosas que eu recebo, essa magnetização por meio do passe, as palavras, né? Palavras de entendimento, palavras de esclarecimento, isso precisa ser lançado na minha vida fora do centro. Isso precisa ser lançado nas minhas relações familiares, no âmbito do trabalho, na via pública, não é? E não apenas como forma de conhecimento, porque o espiritismo também, e pode acontecer, há muitos espíritas que se envaidecem de conhecimento, leram tantos livros, né? Tem uma biblioteca farta, mas não é só o estudo é muito importante, mas é preciso a ação, não é? É preciso agir. E é isso que, como espíritas, diante da nossa pergunta, Deus em nós ou Deus e nós, não é que nós precisamos pensar o que é essa presença de Deus na nossa vida.
pergunta da mensagem de Emmanuel. Qual o objetivo da religião na nossa vida? Nos iludir? A partir do momento em que eu entro numa casa espírita, todos os meus conflitos estão resolvidos? Não. Não. Essa não é a proposta da doutrina. Pelo contrário, o instrumento é de renovação. Não é me iludir e achar que a partir da minha vida era uma antes e agora é completamente diferente. Sim, ela pode estar modificando. Mas eu preciso usar esse conhecimento espírita para que ele seja transformador na minha vida. E isso é sentir a presença de Deus em mim. Não é? Como é que nós podemos? Vamos nos perguntar aqui, cada um de nós. Como é que nós sentimos Deus na nossa vida? Não é? O que é a presença de Deus? Ele está em nós ou é Deus e nós? É Deus conosco ou Deus em cada um de nós? Vamos começar a pensar sobre isso. Eu vou avançando aqui na reflexão, fazendo uma revisão bem rápida do entendimento humano sobre Deus e seus valores intelectivos. O que seriam esses valores intelectivos? Ora, os valores intelectivos estão ligados a essa atitude inteligente, né? O homem racional. Então, como ele se porta, como ele vê Deus, e nós vamos fazer uma rápida revisão ao longo do tempo, né? Essa forma de ver Deus. Então, conceituações primárias de Deus, né, na antiguidade, Deus como esses arquétipos humanos, né? Então, quer dizer, o Deus que tem fúria, o Deus que fica bravo, o Deus que fica alegre, satisfeito, e esses arquétipos muitas vezes reproduzidos por esses deuses, né? Então, cada elemento da natureza como uma forma de divindade, né? Então, o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da água, não é? Então, quer dizer, a gente pode ver aí, nesse primeiro movimento de divindade pelas culturas mais antigas, do politeísmo, né? Então, Deus representado através desses arquétipos humanos. A gente vê, por exemplo, um Deus como Netuno, né? Quer dizer, ele tem a figura humana, a figura humana ali está representada, né? E representando uma força da natureza, o homem antigo observava, via aquela força, não conseguia explicar aquela força, senão entendendo que aquilo ali representava ou uma satisfação ou uma fúria, né, da natureza que poderia beneficiar, ou, por exemplo, diante de vamos dizer, de um dilúvio ou de uma avalanche, vamos dizer, né? Avalanche não, o dilúvio ou um maremoto, agora sim, de um maremoto, pudesse destruir, né, toda uma população, toda uma vila, toda uma comunidade. Então, esses arquétipos humanos, vejam, Deus à semelhança do homem, né, nessas primeiras visões. Então, essa razão ainda em desenvolvimento. Não era um mundo de ciência, não era um mundo de cientificidade, de pesquisas, de laboratórios, de instrumentos que pudessem, por exemplo, permitir o homem saber da existência da célula. Não é? Então, depois passa para esse Deus concomitante a essa visão, isso vai alimentando a ideia de um Deus bárbaro e vingativo, né, de um humanoide, quer dizer, ainda, né, como consequência desses arquétipos humanos. Então, é um Deus que pune, é um Deus que se enfurece. E a gente pode falar já de um monoteísmo, desse Deus visto, inclusive, antes da chegada de Jesus, da passagem de Jesus pelo planeta Terra, da encarnação de Jesus. Né? Quer dizer, esse Deus proferido por Moisés, quer dizer, não é que é o Deus proferido por Moisés, mas Moisés, ele traz a ideia de um monoteísmo, né? A presença de Deus, né? A existência de um Deus, né? Esse Deus dos judeus. E o que acontece é que esse Deus, ele ainda é representado por essa visão humanoide. Por quê? Porque era a forma de pensamento da época. Né? Então, esse Deus que pune, isso está muito forte, né? Esse Deus que vai castigar, tá certo? Com Jesus, quer dizer, Moisés abre o caminho para Jesus. Com Jesus, é o sublime Pai. É o Deus de amor. É esse Deus que não é associado à violência, à fúria, à castração, não é? À punição. Pelo contrário. É um Deus sublime. Não é? Esse Pai sublime, conceito afetuoso e humano, compatível com a capacidade de vivenciá-lo dia a dia. E essa vivência
só pode se dar nas nossas relações. Então, imagine a paciência que Jesus teve para responder todas as perguntas, todas as provocações, né, dos fariseus, de todos aqueles que tentavam, na verdade, não compreendiam, o achavam louco, né, o achavam vamos dizer, aquela pessoa que totalmente fora da realidade. Que história é essa? Né? Que uma divindade, ou melhor, de um reino, e o reino está em nossa consciência, né? Vós sois deuses. Como assim? Como é que um carpinteiro pode ser Deus? Né? Não tem posse, não tem título, não tem vamos dizer assim, uma veia azul, aí eu vou usar essa palavra. Como pode ser Deus? Né? Quer dizer, a ideia de uma divindade baseada no poder, baseada no acúmulo das riquezas. Então, esse pensamento, ele vem revolucionar quando Jesus vai falar de um Deus que, na verdade, está quando Jesus pergunta, quer dizer, sobre as leis de Deus, elas estão escritas na nossa própria consciência. Né? Então, é aquilo que faz com que nós paremos para refletir e sintamos dentro de nós que tem alguma coisa que está errada e que não está bem. Né? Só que para que isso aconteça, é preciso que o orgulho, ele arrefeça. Porque o orgulho, ele me distancia da minha condição de ser divino. Joana de Ângeles fala isso. Nós sofremos muito porque é como se há um trem que descarrilha, sai do trilho. Porque nós nos afastamos da nossa condição divina. E se a nossa condição divina, a nossa condição real é de seres amorosos, são as nossas virtudes. E as virtudes não estão ligadas às posses terrenas, aos títulos terrenos. Não, mas a essa potência de fraternidade que existe dentro de cada um de nós. Então, portanto, nós sofremos, nós nos angustiamos, nós nos aperreamos, como nós dizemos aqui, né? Estou aperreada, fulano está aperreado. Por quê? Porque esses sentimentos, essas emoções, elas nos afastam de Deus. Quer dizer, o orgulho, né? a ira, né? a mágoa. Né? Por quê? Porque nós nos achamos, eles alimentam o nosso ego. Essa é a grande questão. Esses sentimentos, eles só inflam o ego. E o ego nos afasta do nosso self, que é o nosso verdadeiro ser, aquilo que nós verdadeiramente somos. Quem fala isso é a Joana de Ângeles. Ela vai distinguir o self do ego. Né? O ego é essa ilusão que nós criamos de nós mesmos. O ego, ele é combativo. Né? O ego, ele é defensivo, ele não admite o erro, ele não admite a falha, ele não permite que se olhe para o que o outro precisa. Né? Então, nós ainda somos muito conduzidos pelo ego. Né? Essa é a nossa condição. Por isso que nós estamos no mundo de expiações e provas. Não é um mundo de felicidade, onde há entendimento pleno. Né? Está colocado no Livro dos Espíritos, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, segunda parte, que ele fala sobre as missões e ocupações dos espíritos. E lá Kardec diz, o Espírito diz, o que vocês acham evoluído, essas não são as palavras, tá? Mas eu estou tentando traduzir. O que vocês acham muito avançado não é nada se comparado aos mundos mais evoluídos. Né? Então, isso é para um cientista escutar isso não é fácil. Por quê? Porque a nossa ciência ela ainda é devagarzinho, ela ainda é neném. Entende? Agora, sem dúvida, tivemos muitos avanços no último século. Né? Nas últimas décadas, os avanços, se nós falarmos do ponto de vista da saúde, né? da tecnologia, dos avanços na medicina, que beleza podemos fazer um exame, né? Uma tomografia que vai ver tudo. Né? Não havia, meu Deus, estávamos na época do microscópio, na passagem do século XIX para o século XX. Né? Quando as células começaram a ser descobertas. Mas aí já no final do século XX para o século XXI, tomografia computadorizada, cintilografia óssea, que beleza. Né? Os estudos na área da física, da química.
permitindo trazer isso que os espíritos superiores olham para nós, já detectam e vê tudo o que tem, né? Não precisam das máquinas, né? Mas nós precisamos. André Luiz relata isso no livro No Mundo Maior. Ele, como médico, ele fica impressionado quando ele vê as células percorrendo. Quer dizer, era um senhor que tinha leucemia, e ele fica impressionado, porque através o mentor põe as mãos sobre o paciente e André Luiz consegue ver toda a realidade orgânica do corpo. As células já totalmente falidas, era um estado terminal, o corpo tentando reagir, mas as células não tinham força, os anticorpos não tinham força suficiente para combater, e ele fica impressionado. Ele faz: eu nunca vi isso, nenhum aparelho na Terra me permite observar isso. Isso na década de 40. Não é? Nós ainda não chegamos nessa tecnologia, mas vamos chegar. Né? Estão reencarnando espíritos muito evoluídos no nosso planeta, inclusive para disseminar avanço nas mais diversas áreas do conhecimento. Na engenharia, na medicina, todas as áreas. Né? E segundo a informação de Divaldo, Galileu está reencarnado. Né? E Newton está para reencarnar, segundo informação de Divaldo Pereira Franco. Né? Então, esses espíritos, esses grandes gênios que retornam, por quê? Porque nós precisamos avançar. Mas o avanço ele não pode ser só do ponto de vista do conhecimento, ele tem que ser do ponto de vista moral também. E aí é nessa questão da moral que a gente precisa refletir sobre a presença de Deus em nossas vidas. Sobre esse sublime Pai o qual Jesus vem nos apresentar. Esse sublime Pai. E o materialismo, por sua vez, e fórmulas mágicas da atualidade, a gente pode assistir isso, né, no século das cientificidades, nesse mundo racionalista, essa racionalidade que ela se mostra tão forte no século XVIII, século XVII inicialmente. Vamos lembrar aqui da obra de um racionalista francês chamado René Descartes, né? Um grande racionalista. E as interpretações, a obra de Descartes, ela vai influenciando todas as áreas do conhecimento. Todas as áreas. O direito, o conhecimento das línguas, a própria ciência positivista, que vai se estabelecer na virada do século XIX para o século XX. Então, eu não estou culpando Descartes aqui, não entendam isso. Mas eu estou colocando como um período que a racionalidade, e ela vai combinar com o desenvolvimento da bomba atômica, no século XX, e a destruição em massa de milhões de pessoas, inclusive câmara de gás. A câmara de gás, ela foi, na verdade, ela não é dos alemães, se eu não me engano, acho que ela é dos russos, eu acho, se eu não me engano. Alguém souber, me corrija. Mas ela não é dos alemães, não foi Hitler, não foram os convivas de Hitler que criaram a câmara de gás. Eles utilizaram, mas não foram eles que criaram. Então, essa racionalidade, e a gente vai ver isso na obra dos escritores, dos poetas, do século XIX para o século XX, inclusive no próprio Brasil, a gente vai observar, um movimento de vanguarda na arte, que é o modernismo, que vai afetar a arte, a literatura. Então, esses movimentos aí, eles vêm Claro que o modernismo no Brasil, ele tem a busca de uma brasilidade, tá certo? Isso aí é a busca de um sentimento nacional do que vem a ser a nossa arte, do que vem a ser a nossa linguagem, do que vem a ser a nossa forma, de ser brasileiro. Tá? Mas o que acontece é que essas mentes incapazes de penetrar nas abstratas concepções em torno dele, o que isso implica? Implica uma rejeição a Deus. No século, sobretudo, isso vai eclodir nesse tempo de racionalidade, com o surgimento da ciência, no século XIX, que é justamente quando a Kardec vem codificar as obras do Espiritismo. Vejam que o Espiritismo não poderia vir antes. Por quê? Porque era preciso que o mundo tivesse mais evoluído do ponto de vista da racionalidade para que pudéssemos compreender o que há de cientificidade nas ideias. O Espiritismo ele é ciência, filosofia e religião. O Espiritismo não é uma religião no sentido tradicional. Por quê? Porque é uma religião que nos leva a refletir, a questionar, a pensar, a saber. Não é simplesmente aceitar.
Mas é saber, precisa de entendimento. Não são verdades empurradas e que você tem que aceitar. Não há conversão, gente. Não existe ideia de conversão. O que existe é entendimento e alma que se sente tocada, se sente cativada, se sente mobilizada e entende a necessidade de que fora da caridade não tem salvação. A mensagem falava da salvação. O que é a salvação? É essa paz, é essa libertação. Não é? Libertação da culpa, do medo, das chagas, não é? Desse peso que nós carregamos, às vezes até pelo pecado de existir. A sua existência já é um pecado, não é? Porque você nasceu de um ato de pecado. Não! Ninguém nasceu de ato de pecado aqui. Pelo contrário, é um ato divino, né? Obra da criação, todos nós somos. Então, Divaldo chega a dizer, numa palestra dele, que demorou 19 séculos para retirarem Jesus Cristo da cruz. Quando eu ouvi isso, eu comecei a pensar. Foi preciso passar 19 séculos para retirar o Cristo da cruz. Ora, o que vem a ser isso? Para tirar esse peso, para tirar essa imagem de uma condenação, de que você precisa ser salvo, de que você, não é, dessa tortura que a alma sente muitas vezes, por se sentir pecador em tudo. Não. É renovação, é esperança, é oportunidade de refazer o caminho, refazer a relação, refazer a própria escolha, né, de dizer, não quero mais agir assim. Agora eu quero caminhar de uma outra forma. Porque eu já entendi que essa outra forma é fonte de muita angústia e só de infortúnio na minha vida. Mas isso é uma decisão sua, porque você descobriu. Não foi alguém que mandou você fazer isso. Quando a gente tem alguém mandando na nossa vida, nós ficaremos eternamente crianças. Porque tem que sempre dizer assim, está certo ou está errado? Faço ou não faço? Não é? Uma vez, numa ocasião, consultaram um espírito para dizer, faço ou não faço isso? Não era a venda de uma casa. O espírito fez, minha irmãzinha, quem tem que decidir que vende a casa é... Quer dizer, nós não podemos ser esses pedintes espirituais, dependentes o tempo inteiro. Nós temos que, em sintonia com a presença de Deus em nós, porque todos nós somos obras divinas, carregados de potências maravilhosas, a começar pelo nosso sorriso, né, que muitas vezes fica guardado, que ninguém sabe onde é que está. Já repararam isso? O animal racional chamado homem é o único que tem a capacidade de sorrir. Já perceberam isso? É o único animal que tem a capacidade de sorrir. E nós não sorrimos, ficamos emburrados. Porque estamos esperando aquela felicidade para sorrir. Mas já tem gente sorrindo aqui, já gostei. Aquela felicidade. Mas a felicidade começa agora. O tempo é a única coisa que nos pertence. O que significa dizer isso? Que nós é que somos os regentes, os orquestradores das ações na nossa vida. E se a gente mantém o pensamento em sintonia com os bons espíritos que levam a Deus, aí não tem como a gente cair. E o nome disso é fé. O nome disso Ora, São Vicente de Paulo diz que sem caridade não existe fé. Ou seja, para que a gente tenha fé, é preciso ter caridade. O que significa dizer isso, Jorge? Que eu não posso viver só para mim mesmo. Eu não posso viver egoisticamente, só olhando para o meu problema, só olhando para o meu umbigo, só olhando para a minha dificuldade, só olhando para a minha dor, para a minha mágoa, o meu mundo que caiu, só a minha vida que é difícil. Não é não, a de todo mundo é. Mesmo quem sorri também é difícil. Entende? Às vezes nós olhamos umas pessoas assim e dizemos, tão bem na vida, né? Eu queria ter isso. Não é assim? Aquela pessoa tem tanto problema e ela está sorrindo.
Ela tem 2 filhos presos no Animal Bruno, mora numa casica desse tamanho, numa comunidade, tem um marido que é alcoólatra e ela está sorrindo. Né? Você não tem nem 10% desses problemas e tá que nem um pitbull, rangendo os dentes. Se passar perto de você, não é? Tem alguma coisa errada. Né? Está errado. Então, respirar, calma. Né? Calma. E a gente precisa redimensionar o nosso olhar sobre a nossa vida, sobre as pessoas ao nosso redor, sobre nós mesmos. Né? Então, essas potências que nós temos, que são inúmeras, vejam as nossas mãos, meu Deus, ter um polegar liberado para plantar um pé de araçá e colher depois, isso é uma maravilha, entende? E poder realizar esse jardim que está cada dia mais bonito aqui, né? Iluminar esse jardim que está mais iluminado, isso é uma maravilha. E quantas coisas nós podemos fazer na nossa vida? Os 5 dedinhos para digitar, que maravilha! Se perder um, vai fazer falta, mas vai digitar também. A minha avó não tinha 2 dedinhos, perdeu num acidente, né? Já está desencarnada. E viveu a vida inteira. Ela não tinha 2 dedinhos da mão, né? Perdeu num acidente. Mas fazia, cozinhava, plantava, pintava as unhas, né? Estava, enfim. Né? Então, são essas dádivas que nós recebemos do Criador e que nós não valorizamos. Né? Achamos que isso é uma obrigação da vida nos fornecer. Então, lembrando que o nosso corpo é provisório, né? Então nós temos que usá-lo como esse instrumento, como esse carro, como esse veículo que vai nos conduzindo pela vida física. Então, passando essas concepções, e a gente já começa a avançar para o término, eu gostaria de compartilhar com vocês essa reflexão de Joana de Ângeles, do livro Entrega-te a Deus, em que ela diz: na atualidade, ainda vestido de mitos e de absurdos, dominado por paixões nacionais e políticas, crendices e ritualismos, permanece vitorioso em cultos externos que não resistem às profundas análises da lógica nem da razão, servindo de ópio para as massas que o autoritarismo religioso de algumas doutrinas ortodoxas ou ingênuas ainda submetem. E esse autoritarismo religioso é para castrar, é para manter, é massa de manobra, é para controle social. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Por isso que Jesus foi muito rechaçado. Não é? Fez uma grande revolução sem derramar uma gota de sangue. Porque até hoje nós falamos de Jesus. Até hoje nós falamos. Enquanto que todos aqueles imperadores, todos aqueles poderosos de Roma passaram. E nós falamos do Cristo. Não é? No Natal nós celebramos a presença, o nascimento de Cristo, iluminamos as nossas casas, fazemos a referência, né, às diferentes culturas no mundo. Né? Então, o que acontece é que nós não podemos cair nessa armadilha. A presença de Deus em nós é renovadora. Não é Deus como algo que está à parte, mas é algo que me constitui. Não é? Daí Jesus dizer: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Não é? Ele chega a comparar a nossa fé com um grão de mostarda, né? Segundo a tradução hebraica, um grão de mostarda, né? A vossa fé é tão pequenininha, entende? Então, é essa presença de Deus que precisa ser referendada, não como um culto externo, num altar de pedra, num altar de pedras que podem não dizer nada, né? Mas é Deus em nós. Né? Então, daí essa ideia de as profundas análises da lógica e nem da razão. Quer dizer, não está ligada a essas crendices, a esses ritualismos, né? Ainda que a atualidade seja vestida de mitos e de absurdos, dominados por paixões nacionais e políticas. Muitas vezes o nome de Deus sendo usado de forma abusiva, muitas vezes, né, em nome de Deus. Até o nome Guerra Santa, né, já foi utilizado também na época das cruzadas. Né? Então, que se matava em nome do Cristo. De forma alguma. Essa não é o sublime Pai que Jesus veio nos ensinar,
não de forma alguma se identifica com esse tipo de hábito, né? Essas paixões que nos movem, essas paixões que muitas vezes nos corroem, que não traz a paz, que não traz a serenidade. E a paixão é muito alimentada pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Essa é a nossa condição, ainda, infelizmente. Mas nós vamos superar isso. Então, lembremos do que Paulo disse, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há uma profunda reflexão aí nessa afirmação de Paulo. Eu sempre gosto de falar de Paulo de Tarso. Recomendo o livro Paulo Estevão. É uma grande obra. Se você disser assim, eu só posso ler um livro, e não vou ler mais nenhum livro espírita, leia Paulo Estevão. Leia Paulo Estevão. Você vai ver a trajetória desse homem. Eu já falei em outros momentos aqui, eu sempre me refiro a Paulo, tudo que ele enfrentou. Então, a convicção, essa verdade que Paulo encontrou da presença de Deus nele, quando ele afirma o quê? Já não sou eu mais que lembram dessa frase? Já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que habita em mim. Lembra disso? É o Cristo que habita em mim. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, ainda que sejamos incompreendidos, ainda que sejamos rechaçados, ainda que isso possa até levar à morte, mas eu vou morrer convicto de que a minha consciência está tranquila. A minha consciência está leve e tranquila e eu fiz o que deveria ter feito. Consciência tranquila é uma coisa tão boa, não é? Não é? Consciência tranquila é paz, é serenidade. Eu fiz tudo que eu poderia fazer. Às vezes as mães se angustiam tanto com os filhos, não é? Mãe sofre, né? Por quê? Porque é como se a dor dele fosse a dor da mãe, né? Pai também sofre. Mas você está amando? Ame, né? Envolva, né? Apoie, eduque, instrua, né? Forneça os bons exemplos, porque a melhor forma de educar é pelo próprio exemplo, porque não adianta cobrar uma coisa e fazer outra, né? É contraditório. E para terminarmos, eu quero trazer ainda uma reflexão muito bonita de Teresa d'Ávila, tá certo? Que a gente vai fechar com ela. Mas antes disso, vamos observar aqui o que Joana de Ângeles diz, que coloca Deus como psiquismo gerador do universo e da vida, né? Então, essas bênçãos de Deus, busquemos essas bênçãos, ou melhor, valorizemos essas bênçãos, a começar pela bênção da existência, da encarnação, de estarmos aqui, né? E o amor é a alma de Deus, porque Deus é a alma do amor, né? Deus é amor. Nós somos amor. Nós somos amor. Divaldo Pereira Franco, no livro chamado Sexo e Consciência, ele diz isso. Ele diz, ame. O amor é como um bumerangue. Lance. Um dia ele volta. Ame. Não é? Lance. Nenhum gesto de amor passa desapercebido. Esse amor que eu falo não é só o amor de um casal, não. É o amor filial, é o amor fraternal, é aquele gesto de consciência tranquila lá no ambiente de trabalho. Eu fiz isso, é o meu dever, essa é a minha responsabilidade, é essa consciência de dever. Eu cumpri, eu fiz o melhor que eu pude, né? Para ser grande, seja inteiro. Põe o mínimo que és em tudo o que fazes. Isso é muito lindo, gente. Isso é de Fernando Pessoa. O poema o heterônimo de Ricardo Reis. Para ser grande, ser inteiro. Põe o mínimo que és naquilo que fazes. Se eu vou apontar um lápis, eu vou fazer a melhor ponta que eu puder. Por quê? Porque é minha energia, é minha inteligência, é a minha força que vai ali. Eu não vou me enganar. Se eu vou fazer a minha tarefa, eu vou fazer a melhor tarefa. Se eu vou estudar da melhor forma como eu puder. Se eu vou fazer um bolo, vou fazer aquele bolo gostoso, que vai todo mundo dizer que delícia, né?
Aquele cafezinho é o café gostoso. Que maravilha esse café. É o que você é. Você põe o que você é ali. É o que você tem, né? Então a gente precisa pensar. E aí eu vou terminar com esse tratado escrito por Santa Teresa de Jesus, em 1515, no século XVI, né? E ela diz o seguinte, a gente vai terminar, isso é quase que uma prece, viu, Jorge? Então eu vou ler, e aí quando eu terminar a leitura, a gente já vai fazer a nossa prece. Eu já não vou falar mais, que eu já falei muito hoje, né? Então, vejam que beleza. Às vezes, buscamos tanto uma resposta dele, corremos para um lugar, vamos ao outro, lemos um livro, relemos a Bíblia, vamos ouvir tal pregador, tal palestrante, e nada. Não ouvimos Deus. Ficamos aflitos, descrentes, revoltados. E nada de ouvir a sua voz. Onde andará Deus? Experimente silenciar por instantes. Ouça a sua respiração. Preste atenção nas batidas do seu coração. Observe seus pensamentos. Não interfira. Deixe-os seguirem seu curso. Quando você se acalmar, pense na vida. Pense neste presente divino que é a sua vida. Sorria e com os olhos fechados, vá agradecendo. Agradeça o pão na mesa, o corpo, os amigos, a família, a casa, o desejo de lutar. Agradeça tudo, por mais simples que seja. Vá se deixando levar pela paz do agradecer. Pelo ar que entra nos seus pulmões e renova tudo. E Deus, finalmente, poderá se mostrar, pois Ele nunca deixou de estar. Onde sempre estará, dentro de você. E mais, se desejas acertar melhor no alvo, procura a Deus em teu coração. Não saias fora de ti, porque Ele está mais perto de ti e mais dentro de ti que tu mesmo. Então, nesse momento, nós vamos agradecer, depois de envolvidos por essas vibrações amorosas, nós agradecemos em nome de Jesus, aos tutelares desta casa, aos benfeitores do Grupo Caritas. Agradecemos por tudo que aqui recebemos, pelas vibrações de amor, pela presença de Deus em nós. E desejamos, Senhor Jesus, que Tu possas amparar cada um aqui presente, inspirar cada um quanto às decisões, às escolhas, que possam, Senhor, cada um aqui presente, sentir nessa real condição de filho de Deus, que possa despertar para os ensinamentos de amor, de fraternidade, de justiça, que Tu nos ensina, Jesus, através do Teu Evangelho redivivo, pelos ensinamentos espírita cristãos. E desejamos, Senhor, que todos possam sair daqui mais acalentados, inspirados para os dias desta semana,
inspirados para o seu papel de pai, de mãe, de filho, de educador, de companheiro, companheira, de amigo, de cidadão brasileiro, de aprendiz. Que possas, Senhor, continuar a inspirar todos os trabalhadores do Grupo Caritas, amparando esse núcleo querido, amparando todos que aqui dirigem, coordenam trabalhos, e amparar, Senhor, de todos esses trabalhadores, frequentadores, amparar todos em suas atividades fora desta casa e amparar as suas famílias, os seus amores e fortalecê-los para enfrentar os desafetos, as incompreensões, as dificuldades postas e necessárias desta vida física. Obrigada, querido mestre, pela noite de hoje. Obrigada pela nossa existência. Obrigada e que tu possas, Senhor, de forma ampla, inspirar todos aqueles dirigentes, governantes, administradores, legisladores, cujas decisões, Senhor, afetam a vida coletiva de nosso país. Fica conosco, mestre querido, e nos envolve hoje e cada dia. Que assim seja.